jogava futebol ainda, profissional, estava com 20 anos ainda, nesse tempo. E tinha um tio meu, que no nome Florencio, que ele estava assim, praticamente desaparecido da família há muitos anos, fazia praticamente quase 20 anos, ninguém sabia por onde ele andava, né? Aí, de repente, ele apareceu em Manaus, né? A gente foi saber que ele estava nos seringais, cortando seringa. Seringais. Sim, a borracha. Cortando borracha. Aí ele falou para a família, assim, que ele bebia um chá que chamava na época Cinema dos Índios, né? Sim. Que você bebia aquele chá e aquele chá dava um efeito, e você via coisas passadas, presente, futura, e que via muita coisa bonita e tal. E perguntou se a gente não se interessava em beber. Ele bebe. Aí ele voltou, ele morava em Porto Velho, que ele tinha vindo do Seringal, estava morando em Porto Velho. Aí ele voltou a Porto Velho, depois veio a Manaus e trouxe o vegetal e deu para a família, nossa família. Eu achei muito interessante a coisa. Aí depois ele voltou de novo a Porto Velho e veio morar em Manaus. Quando ele veio morar em Manaus, ele trouxe o vegetal, porque ele frequentava a União do Vegetal em Porto Velho. E ninguém conhecia em Manaus, né? Só existia em Porto Velho. Existia a União do Vegetal em Porto Velho, que tinha um mestre que era o representante geral da sociedade, que se chamava Mestre Gabriel, e existia a União, o Daime no Acre. Santo Daime. O Santo Daime no Acre, que era dirigido por uma pessoa que era o Irineu, chamava um Padrinho Irineu, né? Então só existia a União do Vegetal no Acre e em Porto Velho. Mas os dois eram o mesmo princípio? É isso que eu me Não, o chá é o mesmo. Sim. Tá. Agora, a filosofia é totalmente É diferente. como se fossem as religiões, então. A Bíblia é a mesma, mas o entendimento e a interpretação é diferente. Exatamente. Ele trabalhava com o vegetal por uma linha dentro sério, tal, dentro da seriedade, e o mestre Gabriel trabalhava por outra linha, né? Ele ligava, a linha dele era mais assim, ligada ao catolicismo, a santo, a religião católica, esse tipo de coisa. E o mestre Gabriel era mais da coisa espiritual, entendeu? Uma coisa já um pouco diferente, entendeu? Que é essa linha que eu trabalho até hoje, dentro do vegetal. Aí ele voltou, já trouxe o vegetal, iniciou em Manaus, né, com a gente, tal. Mas a gente bebia assim mais como uma brincadeira, bebia o chá e dava aquele efeito bonito, a gente via coisas bonitas, aquela coisa, e a gente ficou encantado com o vegetal. Quando foi em 68, aí eu fui convidado por um clube lá de Porto Velho, chamado Ipiranga, que eles me convidaram para ser treinador do clube, eu tinha 20 anos nessa época, e jogar no clube. Aí eu fui para Porto Velho jogar futebol, eu não fui para a União do Vegetal, mas como o mestre Gabriel estava lá e lá era a sede da União do Vegetal, eu comecei a frequentar com ele. Sim. E nessa época eu comecei a frequentar com ele, aí eu comecei a frequentar e comecei a ver o que é a União do Vegetal. É uma sociedade criada, a base fundamental é Jesus, é Salomão, entendeu? Não era simplesmente o chá. Não era simplesmente o chá, era uma religião, chamava uma seita, né? Sim. Uma seita religiosa, né? Na época. E eu comecei a frequentar e fui me dedicando à União Vegetal, aí deixei de beber, deixei de fumar, deixei de jantar, deixei de ir na festa, fui mudar minha vida todinha, fui mudando minha vida e fui me integrando à União Vegetal, até receber uma estrela na época de mestre por ele. Mas tudo no início, essa história, né? Em 68. Eu fiquei até 71 em Porto Velho. Eu sei, mas eu quero saber, no caso, quando o senhor começou com o mestre Gabriel, que era o fundador dessa... Foi em da 68, União. quando eu fui jogar futebol em Porto Velho. Entendi. Eu sei, mas eram poucas pessoas que tinham... Eram poucas pessoas. E essa iniciação? Quando cheguei em Porto Velho, eu fui o sócio 39. Só tinha 38 pessoas frequentando. Sim. Hoje existe praticamente, a União do Vegetal existe quase em 18 países já. Quantos? Em 18 países. E já tem, em todo o Brasil tem a União do Vegetal. Sofria muito preconceito? Hã? Sofria muito preconceito? Preconceitos? Sim. Não. Preconceito, não existe preconceito com nada lá não, entendeu? Não, Não, eu eu digo quem digo- não conhecia. Quem não conhecia... De fora. Existia De preconceito, na época existia. Porque, inclusive tem umas coisas que eu conto assim engraçadas, porque naquele tempo eu era jogador de futebol, jogava futebol e quando eu namorava às vezes com uma moça naquele tempo, assim, que ela sabia que eu era da União Vegetal, ela terminava o namoro na hora. Você é daquele chá? Eu não quero mais não. Era com medo, né? Achava que era uma coisa assim. Mas não, a União Vegetal é uma coisa muito boa, entendeu? Uma coisa para quem... eu estou aqui na Bahia já faz 47 anos que eu estou aqui em Salvador. Eu fui que iniciei aqui em todo o Nordeste, entendeu? Vou contar um pouquinho da minha vivência com o mestre Gabriel, né? Sim. Sim. Que foi em Porto Velho, fiquei com ele, frequentei 3 anos com ele em Porto Velho, aprendendo toda a filosofia da União Vegetal, os ensinamentos, né? Me tornei mestre feito por ele. Aí quando foi em 73, eu fui convocado, convidado para jogar futebol na Bolívia. Eu fui para Cochabamba, aí joguei um ano em Cochabamba, no Petroleiro de Cochabamba. Aí depois de um ano eu fui para La Paz, fui jogar no Bolívar de La Paz.
Eu joguei também um campeonato lá no Bolívia de La Paz. E quando foi em 73, eu voltei para... Eu casei lá, Sim. né? Casei com Rosana, que nós tivemos 3 filhos, né? Alexandre, Marcelo e Ricardo. E quando eu casei com ela, eu tinha 26 anos, ela tinha 15 anos na época, bem jovem, assim, bem garota. Eu casei, trouxe ela para o Brasil para apresentar para a minha família. Quando eu cheguei em Manaus, eu era jogador de futebol na Bolívia, lá eu não estava bebendo vegetal, porque lá não tinha na época, né? Eu era jogador de futebol, fui passear em Manaus, e esse meu tio que me deu o vegetal na época, chegou em Manaus e me entregou a representação do núcleo de Manaus. Aí eu não voltei mais para a Bolívia para jogar futebol, fiquei em Manaus tomando de conta da União Vegetal. Abandonei o futebol para cuidar da União Vegetal em Manaus. Aí passei 4 anos em Manaus, assim, trabalhando com vegetal, ajudando pessoas, né? Muita gente precisa, né, do vegetal, né? De pessoas com vida desregrada e tanta coisa. Conhecimento espiritual mesmo, evolução espiritual e tal. Em 76, aí eu vim para a Bahia. Nesse tempo... Já para expandir o vegetal. Para expandir o vegetal. Nesse tempo já tinha a União Vegetal em Porto Velho. Aí estava... O primeiro núcleo da União Vegetal foi em Manaus, que eu fui o primeiro representante, foi o meu tio, Florencio, e o segundo foi eu, em Manaus. E o terceiro núcleo da União Vegetal foi aqui em Salvador. Sim. Salvador. Aí daqui, quando iniciou em Salvador, já estava iniciando também em Brasília, que foi praticamente o 4º núcleo da União Vegetal, foi em Brasília. O primeiro foi a sede geral em Porto Velho, o primeiro núcleo em Manaus, o segundo em São Paulo, o terceiro em Salvador e o 4º em Brasília. Aí, daí foi que expandiu praticamente o mundo Então o Nordeste inteiro. foi vindo para o senhor. Foi. Eu iniciei aqui em Salvador, já que deve ter uns 10 núcleos aqui em Salvador. Tudo nasceu através de mim. Salvador, Ilhéus, Fortaleza, Recife, Caruaru, Natal, Belém do Pará, Guarapari, tudo nasceu aqui na Bahia, através de mim. Eu iniciei lá os trabalhos todinho. Hoje todo mundo, cada um cuida de sua vida, tem os núcleos, tem os representantes, tem tudo, mas tudo que iniciou foi eu do nada, não tinha nada. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, nenhuma pessoa, não conhecia ninguém aqui em Salvador. Eu cheguei sozinho, cheguei sem dinheiro, sem uma profissão definida. Mas foi determinado por mestre Gabriel de se vá no mundo? Eu acredito que foi, porque de repente me deu um chance de vir para a Bahia, né? Entendeu? Eu estava passando uma situação muito difícil em Manaus na época. Eu digo, eu quero passar um tempo fora de Manaus. Vou procurar um lugar onde eu não conheço ninguém para ir. E foi exatamente Salvador que eu procurei. Sim. Sofri muito aqui, passei muitas situações difíceis, chegar sozinho na Bahia naquela época, em 76, sem conhecer ninguém, até iniciar o trabalho e explicar, chegar com um vegetal, um chá, dizendo que ali é o caminho de Deus, ali é uma religião, aquele negócio. Sim. Aí isso foi muito. As primeiras pessoas que eu recebi aqui foi um grupo de intelectuais, assim, tinha psicólogo, tinha psiquiatra, tinha professora da Universidade da Bahia, tinha engenheiros, tinha arquitetos. Que até hoje é frequentado por pessoas. Até hoje essa turma ainda frequenta todinha. E tudo foi beber vegetal por mim. Eu entreguei estrela de mestre. Hoje, a maioria dos mestres de toda a região do Nordeste foi mestre feito por mim. Como é que é essa formação lá dentro para se tornar um mestre? É quando você começa a conhecer a doutrina da União Vegetal, assim, de uma maneira assim, verdadeira mesmo. Leva a sério. Leva a sério. Você... tem que ter uma vida íntegra, né? Entendeu? Tem que ser uma pessoa que conheça bem o vegetal, conheça o que é o vegetal, o que é o mariri, porque o vegetal, muita gente fala no vegetal, mas pouca gente conhece o que é o vegetal. A maioria das pessoas diz, é um chá que se bebe, que é um chá que veio dos índios. O vegetal não tem nada a ver com índio. Nada a ver com índio. Entendeu? Não disse que era oriundo do índio, não? Hã? O índio também tomava. Não, não é todos os índios que bebem vegetal. Não é todos os índios. Não é todos os índios. A União do Vegetal ela foi criada por Salomão, não foi por índio nem por nada, não. Quem fez essa União do Vegetal? É uma folha de uma árvore que chama chacrona, que parece assim um pé de café. Sim. E tem o mariri, que é um cipó. Aí, então se une o mariri com a chacrona e faz um chá que se chama oasca. Oasca é o nome do chá. Sim. Quem fez essa união foi Salomão. Sim. Os índios já começaram a beber aqui no Império Inca, em Peru, ali pelos anos 400, mais ou menos, que foi que o vegetal que chegou nos índios, no conhecimento dos índios. Até ali, índio não conhecia vegetal. Entendeu? Começou por ali. Aí, hoje, aquelas tribos ali mais da região do Peru, da Bolívia, algumas tribos ali bebem, mas não é todas as tribos que bebem, nem é todas as tribos que conhecem o vegetal. Na Amazônia, eu conheço muitas tribos de índios, que eu morei muitos anos na Amazônia, eu conheço muitas tribos de índios que nunca viram falar nem no vegetal. Então não é coisa de índio, porque senão todo índio bebia, né? Bebia. Entendeu?
Hoje tem, até dentro do Xingu, tem um núcleo da União Vegetal, dentro do Xingu. Sim. Entendeu? Os índios do Xingu beberam vegetal, ele não conhecia o vegetal, foi bebido através da União Vegetal. Sim. Tinha um médico que ele era médico, que frequentava a União, era mestre, e ele era médico dentista, lá dentro do Xingu. Aí ele começou a levar os índios para lá, para cá, aí criou um núcleo dentro lá do Xingu. Introduziu lá. Entendeu? Mas o vegetal, assim, não tem nada a ver com índio, né? Não é assim, as pessoas falam que é coisa dos índios, que às vezes as pessoas chegam. Não é nada dos índios, não. Inclusive, a história da União Vegetal, os índios nem conhecem a história verdadeira da União Vegetal. Qual é a história da União Vegetal, como iniciou, quem foi que iniciou, quando iniciou, entendeu? Sim. Então, para você se tornar um mestre, você tem que se tornar conhecedor da União Vegetal, para poder explicar para as pessoas o que é. Tem as sessões, né, que é feita de 15 em 15 dias, né, que tem as sessões, né, que tem uma pessoa que dirige as sessões que tem uma abertura, tem as chamadas, tem canto, tem ensinamento, tem tudo dentro da chamada. Então o mestre ele tem que estar ali sabendo de tudo aquilo. Tem todo um ritual, né? Tem todo aquele ritual, né? E ser uma pessoa que conheça o vegetal na floresta, que saiba preparar o vegetal, Era isso que sabe o que está dando, que sabe a dose certa de dar para as pessoas. É só ele pode fabricar? Não. É autorizado por ele. Por exemplo, aqui em Salvador, um lugar onde eu frequento, eu já ensinei as pessoas a fazerem. Então, as pessoas já fazem o vegetal. Agora, dentro da minha orientação. Entendi. Entendeu? Sim. Quando Quando eles já sabem fazer, aí eles podem já fazer por conta própria, né? Assim, mas dentro dentro da alquimia correta. Da alquimia correta e ligado diretamente ao lugar onde ele frequenta. Ele não pode fazer por conta própria. Ah, não pode fazer em casa. E nem dá por conta própria. Ele só dá se tiver autorização do mestre representante. Entendi. Agora uma pergunta. A planta que o senhor falou, chacona, ela é plantada lá no sítio, no local, ou a gente encontra... Olha, a chacrona e o mariri, ele só dá na Amazônia. Entendi. Não dá em outro lugar a não ser na Amazônia, natural, da natureza. Nascido da natureza, só nasce na Amazônia. Você não encontra em lugar nenhum do mundo, a não ser na Amazônia. Entendi. Sim. Não tem. Agora, já existe em todos os lugares do Brasil, todas as capitais, já existe mariri e chacona, mas plantado. Sim. A gente traz lá a planta, né? Chega aqui, replanta e vai tirando as mudas. Mais uma vez, então, assim, derruba tá. aquela teoria dos índios, né? Hã? Derruba a teoria dos índios de novo, né? Que se só encontra em um lugar que era na Amazônia os índios não usavam, então já derrubou mais uma... Exatamente, porque os índios não conhecem, tem tribos que não conhecem, Eu conheci diversas tribos de índio, fui em diversas tribos de índio que não sabia nem o que era o vegetal. Tinha lá dentro, a gente ia buscar lá dentro dele, das tribos dele, lá no lugar onde eles viviam, ia buscar o mariri, a chacrona, e eles não bebiam porque não conheciam. Sim. Bebeu através da gente, entendeu?